Nós começamos a partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com o Flávio Moreno, ele que é presidente do PSL em Alagoas. PSL que vem a ser o partido do presidente da República eleito ontem, Jair Messias Bolsonaro. Flávio, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Aí a pergunta que todos se fazem, o que é que se pode esperar do governo Jair Bolsonaro? Bom dia a todos, bom dia Flávio Gomes, bom dia TV Mar. Um governo exemplar. Primeiro que Bolsonaro está acima dessa política antiga em que a desonestidade e a corrupção vinha sendo uma prática rotineira. Então ele carrega em seu governo o legado de ter passado durante a Câmara Federal, durante anos, sem nenhuma mancha, sem uma manchinha sequer em relação à corrupção, desvio de recursos públicos. Então, esse é o primeiro legado. O segundo, que ele vem colocando pessoas para ser seus ministros, pessoas técnicas, por competência, e não mais por aquele apadrinhamento político, aquele jogo do toma lá da cá. Então, Bolsonaro vai fazer um governo exemplar, vai fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, ter condições realmente de se transformar em uma grande nação, conforme ele vem falando. Qual é o segredo, ou qual foi o segredo dessa campanha de Jair Bolsonaro? Ele que há cerca de 4 anos atrás, ele já disse que seria candidato a presidente da República, não seria mais candidato à reeleição como deputado federal. Iniciou uma campanha sem recursos, sem espaço, sem apoio de lideranças políticas, e deu certo. Qual foi o segredo? Bolsonaro, desde quando ele começou, o início da campanha dele, nós apoiamos ele. Nós, agentes federais, policiais federais, eu particularmente, e eu venho dizendo desde o início, quando ele nem pontuava em pesquisas, Bolsonaro vai ser um novo presidente da República. Existe um fenômeno que estava invisível, ninguém percebia. Só quem atuava nas redes sociais, como eu, vem atuando desde 2012. Nós tivemos um movimento na greve de 2012 dos policiais federais, que foi um marco. Nós colocamos a crise da Polícia Federal, a crise do governo petista de corrupção em pauta no Brasil. Em 2013 vieram as grandes jornadas de junho, em que a população tomou as ruas, por mais segurança, por melhorias na qualidade de saúde, educação. As pessoas foram às ruas, não só pelos 20 centavos, mas foram às ruas pleiteando mudanças. Vieram, em 2014, a Lava Jato. A Lava Jato descortinou aquilo que era no governo federal a organização criminosa em que o PT, em que o Lula, em que a Dilma, em que o Palocci, o Dirceu estavam lá comandando, tanto que eles estão presos ou estão sendo investigados. Depois de 2014, veio essa avalanche de mobilizações, também pelas redes sociais, inclusive, que culminou com o impeachment da Dilma. Então, nós acreditamos que agora, com Bolsonaro, a gente está nesse ciclo que iniciou lá em 2012, o despertar da população, o despertar por mudanças significativas em nosso país. Esse ciclo está começando a caminhar para ter um fechamento, e foi com Bolsonaro, mas não termina aí, porque o Bolsonaro vai avançar nas políticas públicas verdadeiramente para desenvolver o país. Quando foi, Flávio, que vocês tiveram certeza de que o Bolsonaro seria eleito? A certeza nós tivemos já desde o segundo turno, começou o segundo turno, O primeiro turno nós já pensávamos que ele ganharia no primeiro turno, ele bateu 46%, e quando começou o segundo turno ele já vinha bem nas pesquisas e já vinha bem no corpo a corpo. Eu visitei cidade a cidade aqui em Alagoas. Foram várias carreatas, vários momentos de passeatas, de caminhadas com a população. Nós visitamos as cidades, percorremos o interior, e por onde nós passávamos, seja na parte mais simples, seja na parte mais alta, seja na classe média, seja na classe baixa, o apoio era estrondoso a Bolsonaro. Então, a partir do momento que nós percebemos isso aqui em Alagoas,
percebemos isso no Sertão, no Agreste, na região Norte, na região Sul, esse apoio espontâneo a Bolsonaro, nós sabíamos que isso estava eclodindo em todo o Brasil. Então, a vitória viria e, como veio ontem, foi consagrado nas urnas com 55% dos votos, e aqui em Alagoas ele obteve o maior percentual dentre os estados do Nordeste, 40%, e a capital, em Maceió, ele obteve 61%, o melhor percentual entre as capitais do Nordeste. Então, nós que fizemos esse trabalho aqui, como presidente do PSL Alagoas, percorrendo as cidades, fazendo esse corpo a corpo, juntando empresários evangélicos, católicos, estudantes, a dona de casa, o trabalhador informal, o agricultor, juntando todas as correntes que vieram nos dar apoio, nós conseguimos fazer essa alavancagem aqui em Alagoas. Bom, no primeiro turno, vocês não tiveram praticamente nenhum apoio, principalmente aqui em Alagoas, né, de lideranças políticas nem nada. Depois, já começaram a surgir os apoios. Como é que vocês vão separar esses apoios que vieram depois? Se são apoios oportunistas ou não? São apoios naturais dentro de uma democracia. Dentro de uma democracia, nós percebíamos que existiam dois lados. O lado daqueles que ficaram durante 16 anos no poder e destruíram o Estado Nacional, colocaram 14 milhões de desempregados, colocaram 90% das famílias endividadas, fecharam 190 mil empresas, aqueles que defendiam a ideologia de gênero, o aborto, que defendiam a liberação de presos, e o lado do bem. O lado do bem prevaleceu, o lado do Bolsonaro, o lado daqueles que querem a redução dos tributos, aqueles que querem fazer com que a economia cresça, como foi anunciado já hoje pelo Paulo Guedes, inclusive a redução de tributos. Hoje, a Bolsa de Valores está alcançando seu maior nível histórico, depois da eleição de Bolsonaro, seu maior nível histórico. O dólar está caindo, então a economia vai fluir, o emprego vai voltar a ser gerado no país. Então, o lado bem e o lado do mal. As pessoas que escolheram o lado do bem prevaleceu, porque Bolsonaro foi eleito com uma eleição estrondosa, depois de décadas de governos corruptos de esquerda, né, uma ascensão da direita no país inteiro. Então, Bolsonaro ele vem botar essa pá de cal na tentativa de venezualização do Brasil. Aqui em Alagoas, quais foram os políticos que primeiro se manifestaram em favor de Bolsonaro e que serão reconhecidos por isso? Independente de políticos que reconheceram, a vitória do Bolsonaro foi a vitória do povo nas ruas. Por onde eu passei, nas caminhadas, nas carreatas, eu encontrava o povo. Eu encontrava a população que estava lá fazendo seus próprios adesivos, seus próprios panfletos, seus cartazes com cartolinas. O povo, por onde eu passei, por onde as cidades onde eu visitei, eu encontrava o povo. Político, nós encontramos, né, nos anúncios, nos jornais, nas rádios, por aí no segundo turno, mas por onde eu passei era o povo, de forma calorosa. Vou te dar um exemplo. Em Santana do Ipanema, a nossa última carreata no sábado foi estrondosa, maravilhosa. O povo, a recepção da população era gigantesca, carros voluntariamente lá, com combustível pago do próprio bolso da população. Então, um povo que carregou o Bolsonaro e fez a eleição de Bolsonaro, inclusive aqui em Alagoas, que nos deu essa vitória na capital com 61% histórica. E os 40% em todo o estado, que também é histórico em relação aos demais estados do Nordeste. Bom, o governador Renan Filho, reconhecidamente, fez campanha pelo candidato do PT, o Fernando Haddad, né? Qual é o tratamento que vai ser dado ao governo de Alagoas a partir dessa tomada de posição do governador com a posse de Jair Bolsonaro em janeiro?
Independe da posição do governador. Bolsonaro é o presidente de todos os brasileiros, de todos os alagoanos, independente do partido A, B ou C, se o governador é de uma corrente política, se os parlamentares são de outras correntes políticas, Bolsonaro vai governar para Alagoas e para o Brasil. E o que depender de mim, enquanto presidente do PSL Alagoas, para beneficiar Alagoas, para trazer recursos, para trazer desenvolvimento, para gerar emprego, para desenvolver o saneamento, a saúde, melhorar a segurança, o que depender de mim, as nossas estradas, a malha ferroviária, o que depender de mim em estar articulando com o governo federal, eu estarei à disposição tanto do governo do Estado, de parlamentares, tanto das prefeituras, como a gente já vem conversando com alguns prefeitos. Então, nós estaremos ajudando Alagoas da mesma forma que a gente tem ajudado o Brasil sair, se livrar definitivamente desse legado aí de história dos últimos 20, 30 anos, que só escutávamos corrupção, a bandidagem tomando conta do poder público, essa estrutura de poder público inchada em que eles colocavam cargos por interesses políticos para saquear, roubar o dinheiro do cidadão de bem. Então, principalmente isso, nós vamos resgatar a dignidade do povo brasileiro e do povo alagoano. Mas haverá algum interlocutor político entre o Estado e o governo federal? Eu já estou colocando o interlocutor hoje, presidente do PSL, aqui em Alagoas, é o Flávio Moreno, quem tem um canal direto com a presidência do PSL nacional e que hoje também ocupa o gabinete, né, de transição do Bolsonaro. Então, se a gente tiver que, durante esse período de transição, uma articulação que tiver que ser feita aqui no nosso Estado, para via nacional ter, né, o desenvolvimento do nosso Estado, os projetos que estão andando, pode me procurar e a gente vai fazer esse canal de articulação, esse canal de encaminhamento para a nacional e para que a gente consiga realmente trazer para Alagoas não mais esse debate partido A, partido B, partido C, o governo do presidente é do partido A, o governo do Estado é do partido B, a prefeitura é do partido D. Vamos acabar com isso. Nós precisamos desenvolver Alagoas independente de partidos, independente de posições políticas. Agora, uma expectativa que é nacional. A reforma da Previdência sai ainda no governo Temer, por orientação do próprio Bolsonaro, ou vai ficar para janeiro com ele próprio? É uma especulação ainda a reforma da Previdência. A gente sabe que temos um Congresso novo, com uma grande renovação. O Congresso, tanto a Câmara Federal quanto o Senado, tiveram uma renovação que nunca existiu na história do país durante esse período de redemocratização. Então, nós sabemos que, para avançar a reforma da Previdência, teremos que discutir com os atores hoje que estão, tanto no Congresso, os servidores públicos, os trabalhadores, os empresários. Bolsonaro terá habilidade para isso. Ele que era um desacreditado há 4, 3 anos atrás, 2 anos atrás, as pessoas diziam Bolsonaro não passa de 5%. Aí, quando ele chegou a 5%, Bolsonaro não chega a 10%. Quando ele chegou a 10%, eu falava, rapaz, Bolsonaro vai vencer essas eleições. O povo, nada, você é doido, Flávio. Que isso, Bolsonaro? Não, Bolsonaro vai vencer. Bolsonaro chegou a 15%. Aí o pessoal, agora com essa da Folha, Bolsonaro... Com essa notícia da Folha de São Paulo, acabou Bolsonaro. Aí Bolsonaro chegou a 20%, Bolsonaro chegou a 30%, 40% e Bolsonaro chegou a 55%. Então, a capacidade de Bolsonaro de liderança, a capacidade de articulação, as pessoas subestimam. Deixem de subestimar. O Brasil vai voltar a crescer. O que tiver que ser feito para o Brasil crescer, para gerar emprego, para desenvolver, Bolsonaro vai fazer. Flávio, você foi candidato a senador aqui pelo PSL e houve outros candidatos em nível federal, em nível estadual. Qual foi o balanço para o partido, para o PSL, com essa candidatura a Bolsonaro? Balanço, eu falo em termos de Estado de Alagoas, em termos de cargos.
Aqui no estado de Alagoas, nós pegamos o partido há 2 semanas antes da janela partidária. Nós conseguimos completar uma chapa com governador, senador, para dar palanque para o Bolsonaro, que surtiu o efeito. Bolsonaro ganhou aqui no primeiro turno na capital, obteve o melhor percentual, 52% em Maceió, o melhor percentual no estado, a partir dessa política que nós tivemos, estratégia de lançar candidatos majoritários. Então, nós vencemos em relação ao Nordeste, obtivemos a melhor percentual. Quanto a deputado federal, cumprimos a cláusula de barreira, cumprimos. Quanto a deputado estadual, fizemos uma chapa e essa chapa nós conseguimos eleger um deputado estadual, que é o Cabo Bebeto. O PSL conseguiu, com Bolsonaro, eleger um deputado estadual, que é o Cabo Bebeto. Então, na verdade, nós conseguimos aqui em Alagoas uma grande vitória para Bolsonaro e uma vitória para o PSL, que saiu de um partido que não tinha nenhum candidato. Até o período da janela partidária, nós conseguimos colocar governador, senador, 10 deputados federais candidatos e 18 deputados estaduais, e construímos uma coligação que conseguiu eleger ainda um deputado estadual. Eu obtive 142 mil votos. Em Maceió, 76 mil votos. Passei algumas figuras aí que já eram candidatos a senador, que já eram senador de mandatos, e sem estrutura nenhuma, sem recursos, uma campanha bonita, belíssima, com o povo. Como eu disse, o povo, a população, os seguidores de Bolsonaro, os apoiadores de Bolsonaro, de vários segmentos, tivemos apoio dos evangélicos, católicos, empresários, dona de casa, estudantes. Então, a população que levou tanto a campanha do Bolsonaro como a nossa campanha aqui em Alagoas. Eu, antes de vir para cá, ainda em casa, obtive a informação de que o Jair Bolsonaro arrecadou 3,5 milhões durante a campanha dele de presidente e gastou apenas 1,5 milhão, e que doaria essa diferença de 2 milhões de reais ao Hospital de Juiz de Fora, aquele hospital que o socorreu. Procede essa informação? Eu também fiquei, se for real, é bem provável que seja, se vindo do Bolsonaro, até porque ele fez uma campanha de espartano. Enquanto o Alckmin gastou mais de 20 milhões, enquanto aqui no nosso estado alguns candidatos gastaram milhões e milhões e milhões, nós gastamos uma parcelinha ínfima. Se a gente contar, não é nem de vereador, em Iapi, Canapi. Não gastaria o que nós gastamos durante a campanha. Então, vindo de Bolsonaro, com certeza, é bem provável. Bolsonaro, durante o período de campanha, depois que ele sofreu o atentado, ele passou mais no hospital e em casa. Você tem um presidente da República eleito, que passou a maior parte de sua campanha no hospital e em casa, é um milagre divino. Eu costumo dizer, Bolsonaro só está eleito, só foi eleito por um motivo. Não é entre os homens, não é entre os apoiadores, não é obra de A ou B, é uma obra divina. Deus lá em cima está cansado de ver o Brasil sofrendo da forma que sofre. Então, Deus pegou um homem, que é o Bolsonaro, assim como me pegou vários outros e colocou em determinadas posições de destaque para livrar, para fazer algo para o povo. E um desses é Bolsonaro, com certeza. Não existe outra explicação, senão a explicação de obra divina para o Bolsonaro chegar onde chegou. Ok, nosso muito obrigado a Flávio Moreno, presidente do PSL Alagoas, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Vamos ficando por aqui, agradecendo também a você, telespectador, por nos acompanhar.